Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 4 de maio, segunda-feira. E agora a gente está começando o nosso UFC. A gente vai conversar um pouquinho de carteiras, enfim, trocas de top picks. Um pouco de performance também e, obviamente, bater um papo de mercado e o que tem acontecido de mais importante hoje. Mas antes de tudo, bom dia, Caio. Bom dia, Kim. Bom dia, pessoal. Então vamos lá, começando mais um UFC com vocês. Isso aí, pessoal. Se vocês puderem dar um feedback de som e imagem, por favor, antes da gente começar. Ok, som e imagem ok, tudo Assessores ok. também, por favor, feedback. Ok. Ok, beleza. Então, a gente pode começar. Vou começar aqui falando de top picks rapidamente. Vou falar da performance primeiro. E só adiantando que hoje a gente não vai ter troca, mas eu vou comentar um pouco do que a gente mudou na última vez e por que a gente acha que agora a gente decidiu manter para essa semana. Mas falando de performance primeiro, começando aqui na semana, a Top Picks ela subiu 1,4%, enquanto o Ibov subiu 1,6%. Então a gente ficou... Não, na verdade, essa daqui é a do dia. Na semana, a Top Picks subiu 1,9%, enquanto o Ibov subiu 3,3%, tá? Então, aqui a gente ficou 1,3 pontos percentuais abaixo do Ibov. Para falar um pouco de cada papel e quanto ele contribuiu para a performance, começando com Suzano e Embraer, a gente... nas semanas passadas a gente aumentou a exposição à exportação, que se mostrou, de certa forma, uma decisão acertada. Suzano subiu 9,93% na semana, a gente tem 15%, e Embraer, com 8%, subiu 6,7% na semana. Esses foram os dois destaques na alta. Na baixa, destaque para CETIP, com 4,2% de queda aí nessa semana. Então isso aí fez a composição desse 1,95% na semana que a Top Picks subiu. No ano a Top Picks está subindo 2,3%, enquanto o Ibov está subindo 13,4%. Então a gente bem abaixo, muito por conta de Petro, Vale, enfim. Mas a gente tem isso aí na nossa cabeça, tende a se normalizar com o tempo. A gente tem uma visão um pouco mais de médio e longo prazo. Obviamente a gente gostaria de entregar a curto prazo também, mas essa distorção aí, muito por conta de Petro, Vale, enfim, tem distorcido um pouco o índice. A gente vai comentar um pouco de Vale até, essa alta forte aí, o pessoal estranhando, né, com esse rebaixamento de rating, mas Vale subindo bastante. Então, esses foram os destaques para Top Picks. Como eu comentei, a gente não vai ter troca hoje na Top Picks, porque, de novo, a gente fez esse aumento e eu acho que a nossa visão estratégica agora para um curto médio prazo se expor um pouquinho mais à exportação. Então a gente nas outras semanas aumentou Suzano e Embraer. Hoje a gente tem 23% de exposição à exportação, que a gente acha que é um bom percentual. A gente tem uma posição grande em Itaú, que segue sendo com 25% a nossa principal posição. Então, ainda em linha com o índice, tá? O bancos tem cerca de 25% do índice, então a gente está em linha. Mas ainda em termos de múltiplo, Itaú segue negociando a 9,5 vezes preço sobre lucro de 2015, enquanto a Bolsa negocia cerca de 14 vezes, 13,5, ou alguma coisa nesse sentido. Então bem, no relativo, bem atrativo aí, principalmente a gente esperando um bom resultado de Itaú para esse primeiro trimestre de 2015, sendo que Bradesco já deu uma prévia ali com um bom resultado. A gente acredita que Itaú também deve vir em linha ou até surpreender as estimativas de mercado, por isso que a gente mantém uma posição grande em Itaú, tá? Então, de novo, sem trocas na Top Picks. Passando aqui para a carteira short, a gente também não vai ter troca na carteira short. A carteira short a gente
faz trocas menos recorrentes, porque a gente define ali o percentual, vai ajustando e só quando tem alguma movimentação muito forte que a gente troca. Então a gente segue a carteira short com Vale, BR Foods, Eletrobras, Petrobras, BVMF e BR Malls, todas com 15%, e Gerdau com 10%. É isso então, a carteira short sem trocas para essa semana. Se a gente for ver, a carteira Top Picks contra a carteira short no ano está menos 3,4%. Então a gente sempre recomenda fazer uma ponta long contra a carteira short e não ficar direcional na carteira short. Então, nesse sentido, a gente recomenda justamente a Top Picks, porque a troca é semanal também. E aí fica tudo casado para aqueles clientes que fazem long e short. Fazer uma carteira contra outra se torna muito melhor em termos de risco, de concentração. E é o que a gente tem trabalhado aí nesse produto para cada vez mais disseminar isso entre os clientes, tá? Então, foi isso de performance e trocas. Eu vou colocar no chat aqui. Top Picks e carteira short sem trocas, tá? Mas é isso, Caio, e aí a gente pode entrar também agora num panorama mais geral. Você está escrevendo aí já? Eu tô escrevendo aqui já. Top Picks sem trocas. Acho que bem legal esse SUSB continuar na carteira, porque acho que o dólar tende a continuar a valorização. E eu acho que como anda ali com o dólar parelho, SUSB deve andar a semana bem novamente. O pessoal, coloquei aí no chat, então, sem trocas. E a gente pode falar aqui um pouco de mercado, índice subindo bastante, indo na esteira de bolsas internacionais. Principalmente a gente viu ali Europa reportando alguns dados de PMI acima do esperado, apesar de se você fizer a comparação contra o mês anterior, teve uma queda, mas foi, querendo ou não, acima do esperado. Você teve aí algum aumento de preços ali nos pedidos, etc. Isso aí deu uma animada ali nas bolsas da Europa. Na China a gente teve PMI também bem abaixo do esperado. Se a gente for ver, PMI industrial do HSBC da China 48,9 contra 49,2 do preliminar, da leitura preliminar do mês de abril, contra a expectativa de 49,4. Então bem abaixo da expectativa e da leitura preliminar. Mas aí a gente entra aqui naquela questão de estímulo, né? Toda vez que saem esses dados ruins lá na China, o pessoal já faz essa especulação de estímulo. A gente já viu o governo chinês comentando forte que tem espaço para bastante, enfim, tem algum espaço para estímulo na economia ainda, se eles realmente continuarem observando uma desaceleração muito forte, e é isso que eles estão vendo, e já estão sinalizando que estão percebendo essa desaceleração. Então a gente viu ali os últimos movimentos como corte de compulsório das instituições financeiras e gente esperando mais corte de juros para frente. Então esses dados ruins fazem o pessoal esperar ou ter maior possibilidade de estímulo, e como a gente bem comenta aqui, sobe pelos motivos errados. Aí China, o pessoal um pouco otimista com essa injeção de liquidez aí. Acho que até Vale tá indo muito nesse caminho também, né? Que já sempre esperando alguma expectativa, sempre cria uma expectativa em cima de China. Qualquer dado ruim lá, o pessoal acaba animando aqui, quem sempre brinca subindo pelos motivos errados. O Vale, vale comentar, a gente teve o rebaixamento do rating de Vale pelo S&P, e obviamente isso não é uma coisa boa, mas Vale está subindo. Acho que tem alguns motivos aí. O primeiro, obviamente, a China, essa questão, principalmente bolsas externas aí otimistas e até esperando algum tipo de estímulo, e obviamente estímulo na China maior, consumidor de minério de ferro. Você faz ali algum reflexo na própria cotação do minério e nas ações das mineradoras. Hoje minério subia 1,1%,
Rio Tinto, BHP estavam subindo bem lá fora, então não é nenhuma questão específica de Vale que faz ela subir hoje, mas um contexto mais global. Mas outro ponto, eu acho que talvez o mais importante aqui, na sexta-feira teve negociação de ADR. Na sexta-feira, Vale subiu mais de 5% nas ADRs, então hoje era de se esperar aí uma correção. Então a gente tem alguns fatores, o primeiro é estímulo na China, o segundo é bolsas lá fora performando bem, o terceiro é esse ajuste aí das ADRs que negociaram na sexta-feira com essa alta forte. E obviamente a gente tem arbitragem aí e no dia seguinte que a bolsa opera a gente sempre vê esse tipo de movimentação e ajuste, tá? Então esse foi o link com Vale. A gente viu o Petro também subindo bastante, né? Algumas declarações aí do ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, comentando aquela questão do modelo de partilha atual, daquela que ele pelo menos acha que a Petro não deveria ter a obrigatoriedade de participar em 30% dos blocos do pré-sal. Mas isso a gente até estava comentando aqui, o Braga ele já vem comentando isso ao longo do tempo, mas querendo ou não, mais uma afirmação nesse sentido, ou sinalização, você traz algum otimismo para o papel. A gente sabe esse momento que a empresa passa, que precisa de fato fazer desinvestimento e não pode arcar aí com 30% de todas as licitações num momento de caixa apertado, capex alto, etc. Então, as ações aí performando bem hoje de Petro, né? O nome do Murilo Ferreira também é um nome bom. Acho que a Petrobras, aos poucos, tem adotado algumas medidas que pro mercado, então acho que o mercado tem visto com bons olhos. E mais uma vez, o ministro reafirmando uma coisa que ele já havia dito, acho que é um ponto positivo. Então, acho que isso vai muito em linha que todo mundo está esperando de Petrobras. E cabe lembrar, né, que isso não resolve o problema da companhia, mas já parece que ela está começando a trilhar o caminho correto. Mas não muda ainda o cenário que nós temos para a Petrobras, né, Kim? Aquele primeiro passo, né, que estava todo mundo esperando, mudança do conselho de administração, balanço auditado, mas como a gente bem comenta aqui, tem muita coisa para fazer, é difícil fechar a equação onde você tem ainda um investimento muito forte, você tem uma geração de caixa operacional não crescendo ali, estável no projetado para esse ano, praticamente estabilidade, principalmente na parte de exploração em petróleo, e você depende muito de venda de ativos num ambiente em que o preço do petróleo está para baixo, então você, na hora de precificar os ativos, eles ficam de fato mais depreciados. Então, bem difícil mesmo, mas marginalmente positiva essa questão do Murilo e de um conselho mais independente. E também o ministro Braga comentando sobre essa questão do modelo de partilha atual. Lembrando que ele comentou, e que é importante falar, é que todas as mudanças para esse modelo de partilha, e até talvez tirar essa obrigatoriedade de 30%, o conteúdo nacional, tem que ser feito antes da próxima licitação de pré-sal, que a gente vai ter alguma coisinha para o ano que vem, mas muita gente já falando que isso aí pode ser postergado para 2017. Então aí uma discussão mais de médio prazo, essa questão do modelo de partilha, mais boa essa sinalização do ministro de Minas e Energia. De novo, para quem tem Petro, nada mais justo que fazer uma proteção. A gente tem recomendado isso, proteção via opções, fazer uma fence. Você participa ainda de uma alta caso o mercado continue dando benefício da dúvida para Petro, mas se de fato os fundamentos começarem a pesar um pouco mais, você fica protegido. Aí é só entrar em contato com a nossa mesa de produtos estruturados, tá? A gente já tem algumas perguntas aqui. A SMP fez uma pergunta muito boa. A gente pode começar aqui com essas perguntas. Deixa eu só coletar aqui. Enquanto isso, acho que vale também comentar a RTR, né? O pessoal tá vendo que estava subindo quase 20%. Lembrando que hoje teve aquela notícia em Arteris de possível fechamento de capital, uma OPA de fechamento de capital. Aí o controlador notificou a empresa sobre essa intenção. A 10 foi 10 e alguma coisa, então era 30% acima do preço dos últimos
30 dias, então a RTR subindo bastante. Ela só não converge para o preço da OPA, porque primeiro você não tem a certeza de que vai acontecer e segundo você tem o CDI do período, então faz sentido ela não subir e convergir direto para o preço da OPA, mas vale esse comentário dessa possível OPA de RTR que faz o papel subir 20% hoje, tá? Então vamos lá, começar pelas perguntas aqui na ordem. Tem uma pergunta de Usiminas. Os em 5, os em 3, né? Os em 5 com os em 3, que tem uma diferença. E o que acha de ficar vendido em os em 3 e comprado em os em 5? Ou quem sabe em ambas. Assim, a gente não gosta, esse trade de long and short os em 5 com os em 3, os em 3, os em 5, é extremamente volátil, não só volátil, mas você não consegue esperar ou jogar cenários de probabilidade para o que pode acontecer, porque o que tem movido aos em 3 é basicamente evento societário. A gente teve uma corrida aí para a Assembleia, para a Assembleia das cadeiras do Conselho de Administração, o papel subiu, tinha aí uma possibilidade de tag along, retroativo, mais OPA, um monte de coisa ali em paralelo, fez a ação subir, aí depois deu uma arrefecida, depois que passou a reunião do Conselho, mas de novo, lembrando que amanhã começa o julgamento na Justiça entre Ternium e Nippon. A Ternium entrou contra a Nippon porque eles destituíram ali os diretores, principalmente o CEO, né, há algum tempo atrás, isso que desencadeou todo esse imbróglio, mas está rodando na Justiça e a Ternium quer que eles sejam colocados de volta e a Nippon, obviamente, não. Então, o imbróglio aí está na mesa, deve se arrastar por um tempo, então não tem muita previsibilidade desse long and short. A gente prefere, e é muito claro para a gente ficar fora, apesar de parecer que tem um upside muito alto, antes tinha também, e aí foi totalmente contrário, os em 3 continuou subindo. Então, assim como a gente sempre tem falado, ficar fora desse long and short, o risco retorno é muito ruim, você pode se machucar bastante, enfim. Tirando que a gente não gosta, e aí ele perguntou de ficar posicionado na Uzi Minas, de alguma forma, a gente não gosta do setor. Dados de vendas de veículos, tanto leves como pesados, muito ruins nesse começo de ano. A gente tem indústria desacelerando, já teve hoje no Focus revisão do PIB de queda de 1,1 para 1,18. Então, de novo, o cenário é muito ruim. O Uzi Minas negocia cerca de 9 vezes EV/EBITDA, que é o valor da firma sobre o potencial de geração de caixa dela, que é relativamente alto para o cenário que ela vai enfrentar durante esse ano. Então, nem direcional a gente recomenda, muito menos esse long and short. Então, ficar fora de Uzi Minas, tá? Vamos ver. O SMP perguntou, quem cai? Segundo o Infomani, o PL das ações de alta tecnologia na China está em torno de 250. A bolha da Nasdaq estourou no ano 2000, com as empresas negociando PL em torno de 165. E seria uma nova fonte de preocupação? Assim, de novo, olhar preço sobre lucro de empresa de tecnologia é bem difícil, tá? Porque você tem que projetar, enfim, você está pagando... Geralmente, o preço sobre lucro de uma empresa com potencial alto, ou numa fase inicial, ou até de tecnologia, que você tem, de fato, um potencial muito alto e um risco muito alto, quando todo mundo já antecipa muito o lucro dessas empresas. Então, obviamente, o seu preço fica alto e o seu lucro corrente ou lucro para o próximo ano fica baixo. Então, essa proporção fica extremamente alta. Tipo, você falou aqui 160 vezes, 200 vezes. Então, assim, não faz muito sentido você olhar, porque não diz muita coisa, né, no comparativo. Obviamente, se você olhar lá dentro do setor, pode te dizer alguma coisa, mas fica um pouco distorcido, porque dependendo da curva de crescimento de cada empresa de tecnologia, você chega num preço sobre lucro e fica caro ou barato você pagar 160 vezes PL. Então, acho difícil olhar essa métrica, principalmente para empresas de tecnologia, empresas num estágio inicial, que você tem pouca visibilidade, então acaba pagando muito mais do que enfim, ela pode gerar no curto prazo.
Então, de novo, talvez seja interessante ver por essa ótica comparativa de quando estourou a bolha, mas, de novo, a gente está também em outros tempos, o pessoal talvez tenha um pouco mais de previsibilidade quanto a lucro, etc., um pouco mais palpável essa questão, então é difícil você fazer essa comparação. De novo, olhar PI de empresas de tecnologia é um pouco perigoso. Eu até queria comentar, eu estudei muito essa questão dessa bolha, porque eu comparei essa bolha com a bolha dos imóveis nos Estados Unidos. Isso foi até minha tese de conclusão do curso de economia na faculdade. E acontece, estamos em dois momentos diferentes na história. Começou em 94 a bolha da tecnologia lá fora, era outro momento, a internet ainda estava começando, então havia uma expectativa do que seria realmente, se seria algo revolucionário a questão da tecnologia com a internet. Então, isso foi um momento histórico diferente que temos hoje. Então, não consigo ver uma comparação. Outra coisa que interfere muito na minha visão é como o mercado financeiro era quando começamos a bolha da Nasdaq e como estamos agora. Acho que são dois mercados totalmente diferentes. Então, a gente começou ali em 89 a questão de securitização no mercado financeiro, era outros momentos e acho que não tem como se comparar o momento de 94, quando começou a bolha, quando começou a inchar a bolha da Nasdaq, com o momento agora que vive a China. Então, acho que são dois momentos históricos totalmente diferentes. Acho que a gente não pode tentar correlacionar os dois momentos, que eu acho que não tem não daria muito certo. Então, na minha visão, não seria uma nova fonte de preocupação. Boa. Voltando aqui para as perguntas, a gente teve algumas perguntas de CETIP caindo forte hoje. Em termos de notícias micro ali do papel, a gente não viu nada que chamasse atenção. O que a gente viu foi uma alta muito forte de dólar e bolsa. E teoricamente alguém pode estar precificando isso em menor fluxo para renda fixa, pelo menos por enquanto. Mas a gente até depois vai dar uma olhada se saiu algo mais para essa queda de CETIP, porque a única coisa que a gente tem que monitorar, só lembrando em CETIP, é a questão da GRV, né? Então aquilo ali vai ficar um pouco no radar. A gente saiu algumas notícias ali faz algum tempo, então é isso que a gente tem que ver, mas a gente até vai dar uma olhada depois para ver se saiu. Até então a gente não tinha nada sobre CETIP agora. Que mais aqui? Vale, o pessoal de novo estava perguntando ali se esse rebaixamento do papel não deveria fazer Vale cair, mas a gente já comentou aqui que, de novo, tem aí a questão de China, mas talvez mais importante que isso foi as ADRs que negociaram na sexta-feira. Vale subiu mais de 5% as ADRs na sexta-feira, então você tem uma arbitragem aí e hoje tem essa correção forte. Mas, de novo, a gente tem também minério para cima hoje, estímulos na China e essa questão do ajuste com as ADRs, então tudo isso aí pesa muito mais do que essa questão do rebaixamento, que de certa forma já estava com perspectiva negativa aí, o mercado até de certa forma esperava, então acho que isso pesa menos quando você tem esses outros eventos de maior porte para Vale, tá? O SMP comentando de VEG, que VEG continua cara e continua subindo, de fato é um pouco daquele racional que a gente comenta aqui, VEG sempre negociou um múltiplo caro, a gente não gosta de estar em VEG nesse múltiplo, porque você olhar de forma racional, negociando mais de 20 vezes preço sobre lucro, dentro de um ambiente que ela tem exposição ao mercado doméstico e a gente viu produção industrial, os dados muito ruins, a gente vê retração de PIB para esse ano, então ela não está isolada. Agora, o que tem mantido ela no patamar alto é dólar, que ela tem exposição a mercados internacionais e também a questão da linha de geração, que tem performado bem com a questão do racionamento, enfim. Então, a questão de VEG, ela tá cara, o risco-retorno não é interessante, mas deve se manter num patamar alto por conta de dólar. Essa questão do racionamento, mas de novo a gente não vê um upside tão grande nessa questão, tá?
Então, VEG, é isso. Que Natura? Alguma coisa? Perguntaram de Natura. Né? Natura teve uma alta muito forte ali, depois dos resultados. Eu até estava conversando com o Celso no dia, o resultado tinha sido em linha. Mas o fato é que o ativo estava bem largado em termos de múltiplo, negociava 15 vezes preço-lucro. Natura, a gente só tem Natura em termos de case, tá? Na carteira dividendos, porque ela tem um ratio de dividendos e dividend yield relativamente bom. É uma empresa que negocia num múltiplo barato, mas de novo, o ambiente não está tão favorável, então a gente prefere ter uma exposição pequena só com a visão de dividendos, tá? Tanto que na carteira XP a gente não tem Natura, só na carteira dividendos, e a nossa menor posição na carteira dividendos é essa de Natura. De novo, com o múltiplo faz sentido em termos de valuation, mas a gente prefere não ter tanta concentração em Natura, de novo negociando a cerca de 15 vezes. Só acho que vale a pena complementar em questão de Natura. A questão, pessoal, que o setor de cosméticos normalmente vai muito bem em anos de crise. Isso devido ao que a gente chama de segundo emprego. Muitas pessoas em época de crise, onde tem sua renda um pouco prejudicada, acabam optando por um segundo emprego, que seria a venda de cosméticos para essa venda direta, que é essa venda que o pessoal chama de venda porta a porta. Então, a Natura, tanto a Natura quanto as outras empresas desse segmento, em anos de crise acabam ganhando um pouco mais, acabam sendo um pouco na frente. Então, pode ser que a Natura seja beneficiada por esse motivo, tá bom? O André está perguntando qual seria um preço interessante. A gente vê algo mais em torno de 17 vezes, tá? 16, mais perto de 17 vezes aí para uma empresa de consumo e varejo tá negociando. 15 vezes ali chama um pouco de atenção para a Natura, tá? Apesar do ambiente um pouco hostil aí para consumo, você tem algumas questões aí de segunda ordem, como o Caião estava comentando, de receita complementar. Então a gente vê com bons olhos para dividendos Natura, só que sem muita concentração, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente teve. Bom, VEG a gente já respondeu, Natura também. Tá. Teve uma questão aqui, ó, no pregão ao vivo. A gente comentou de Vale, né? Que teve essa queda. Então, ali o pessoal tá perguntando, mas no final da tarde Vale pode devolver, então, essa alta? Não necessariamente, né? Porque se a gente pensar bem, a gente teve aquela questão, China, estímulo. 2, preço do minério para cima. E 3, ajuste de ADR. Se a gente for ver, o ajuste não é temporal, não é uma coisa pontual, porque na ADR subiu mais de 5% na sexta, então naturalmente por arbitragem você tem que ter alguma correção e não necessariamente vai voltar. Então pode voltar amanhã, enfim, quando as coisas normalizarem, mas hoje talvez o que fique mais latente aí seja a questão da arbitragem, e isso é de certa forma até sólido. A gente tem questão da China que não muda muito e é esse ambiente de estímulo, e preço do minério que subiu 1% e é fato, que, né? Uma pergunta minha, já era meio que previsto pelo mercado que caísse, né? Que caísse? Que voltasse o rating da... que caísse. Então, porque o S&P já tinha dado perspectiva negativa. Então, de certa forma, o que poderia acontecer e que seria marginalmente positivo seria o S&P manter. Só que não foi o que aconteceu, mas tudo bem, né? Então acho que já estava pouco acho que já está meio precificado, apesar dessa alta, mas de fato esses outros fatores é o que está pesando mais na balança. Então não necessariamente tende a voltar, porque são alguns fatores ali, e querendo ou não, lá fora está subindo bem, né? BHP, Rio Tinto, subindo forte, então você tem aí um apetite maior a essas mineradoras, pelo menos no dia de hoje, tá? Então não é tão claro aí que vai devolver para o final do dia. Vamos ver se tem mais alguma questão.
Ambev, perguntar sobre Ambev. Ambev eu vi apenas sobre aumento de impostos em refrigerantes e cervejas. A Ambev continua ali no múltiplo alto. Aqui o Neto Trade estava perguntando. De Embraer e Ambev. Bom, começando com Ambev, de novo, aquela questão, é uma empresa que tem múltiplo alto, mas é uma ótima empresa que é difícil você ficar short ou fazer algum movimento contra. O que é racional fazer é quem tem Ambev, fazer uma frente de proteção. Quem não tem, acho que tem outras oportunidades ali com Ambev negociando acima de ou perto de 20 vezes, sendo que Itaú ali com um ambiente relativamente bom, principalmente pré-resultado agora, que a gente espera uma boa performance de resultado. Então tem alguns papéis aí que a gente acha que o risco-retorno fica melhor. Mas se o cliente já tem Ambev e não quer se desfazer, nada mais justo que fazer uma proteção nesse papel, que de novo, negocia um múltiplo alto, mas é difícil você ficar short, porque é uma ótima empresa e você tem um fluxo aí para esses papéis mais defensivos ou que tem ao longo do tempo se mostrado mais defensivos, aí você tem um fluxo natural agora nesse momento macro ruim Nós até do comentamos Brasil. que o gringo, estrangeiro, olhando bolsa, bom, bolsa brasileira está barata, onde nós vamos investir dentro do Brasil? Petrobras, empresas ligadas ao governo, elétricas, bom, tem a Ambev, uma empresa consolidada em mercado, tem como uma governança corporativa muito boa, acho que é um ativo de segurança, principalmente para estrangeiro. Então, isso justificaria essa permanência dela nessa casa de R$19. Teve um fluxo gringo bem relevante. O André tá perguntando e a HGTX, né? Tá negociando a um preço-lucro de 9, não chama atenção também. Acho que a HGTX é um pouquinho diferente. Em termos operacionais, ela tem. Tava todo mundo esperando uma inflexão ali, ela reportava trimestre a trimestre same-store sales, que é as vendas mesmas lojas, negativo ao longo dos últimos trimestres, então a gente não viu uma recuperação bem relevante, a gente deve continuar vendo ali ela patinando, principalmente porque as coisas pioraram muito, a gente já vê isso em shoppings, shoppings até então que estava se mostrando bem resiliente. A gente viu o resultado de Multiplan com o same-store sales abaixo do que ela vinha entregando, então já está batendo aí na questão de consumo ali, principalmente na parte de shoppings, e junto a isso a HGTX tem essa questão da reestruturação que está demorando um pouco mais para se refletir. Então ela tem um motivo de estar negociando um pouco abaixo aí, porque de fato os investidores estão esperando para ver aí alguma reação muito mais muito melhor do que pegar a faca caindo no caso de HGTX e tentar tradear esse ponto de inflexão. O pessoal está esperando um pouco mais e essa nossa visão também. Vale entender um pouco melhor como que está andando a reestruturação. A gente até estava conversando outro dia, a Lojas Renner reportando um resultado muito forte. A gente pode ir, assim, se a gente olhar shoppings reportando um same-store sales para baixo ou menor do que estava reportando antes, quer dizer, as vendas estão diminuindo. Por outro lado, Lojas Renner reportando resultado acima do esperado, então o que ela está fazendo? É ganhando market share. Então a gente pode ver aí algumas empresas ganhando market share e a HGTX, o Hering pode ser um alvo aí dessa migração. De novo, a gente prefere ficar fora, mesmo por um preço-lucro mais baixo, a gente prefere não pegar a faca caindo, não tentar antecipar esse ponto de flexão, porque quem tentou fazer isso nos últimos trimestres não se deu muito bem, porque está patinando mesmo. A gente prefere ficar fora de HGTX, tá? Sim, e LPL4, viu alguma coisa? Não, LPL a gente não viu nada hoje. Não visto nada. Hoje, em termos de noticiário, realmente sem muito o que comentar aí. Nada de muito subindo relevante. 5%, mas eu também não vi nada de informação para LPL4. Aqui teve mais pergunta. Aqui, Embraer, né? Embraer a gente colocou na nossa carteira Topics na última semana e o papel performou bem, na semana subiu 6,7. É um pouco do nosso racional, o case de Embraer, você tem alguns riscos ali de governo. A gente viu diversas notícias ali que o governo tem
algumas contas a pagar com a empresa, já começou a pagar, isso é verdade, mas você tem algum risco num ano de ajustes, de redução de orçamento, então isso aí pode pegar a receita doméstica de Embraer, porque querendo ou não, o governo é parte importante da receita doméstica. Apesar de Receita Brasil ser menos relevante no portfólio total da empresa, você traz certo ruído aí para a Embraer. Por conta disso, a Embraer sofreu bastante e tinha caído bastante, por isso que a gente colocou na carteira. A gente colocou na Topix com uma posição bem menor, de 8%, justamente para compor Suzano. Porque a gente queria para a semana aumentar a exposição a dólar, mas a gente já era relativamente grande Suzano, então a gente decidiu fazer essa composição, diversificar o portfólio de exportação com Embraer, porque tinha caído muito, negociava no múltiplo em que o risco-retorno valia a pena, por mais que tenha esse ruído, tem uma hora que o risco-retorno vale a pena, então foi isso que a gente fez, a gente colocou Embraer e segue sendo a nossa cabeça. Se você quer ter uma exposição à exportação, a gente prefere Suzano, que negocia um múltiplo ainda bem interessante, com aí perspectivas de dólar aí estruturalmente para cima. E também a dinâmica de celulose, se for ver comparada com as outras commodities, está bem melhor. A gente está vendo um aumento até de consumo, preço se mantendo num patamar e até as empresas reajustando o preço, conseguindo repassar preço. Então a gente prefere Suzano por conta de múltiplo e perspectiva. Mas se você tem um portfólio de exportação e quer dar uma diversificada, acho que vale mesclar e colocar uma posição um pouquinho menor em Embraer, principalmente depois dessa queda. Tudo bem que recuperou um pouco, mas a gente acha que ainda tem algum espaço para o ativo performar, principalmente por conta de dólar, tá? Bom, pessoal, acho que é isso, não tem mais muitas perguntas por aqui. Acho que deu pra gente conversar um pouco de Petro, Vale, enfim, dar um panorama geral do que aconteceu e o que tem puxado aí, principalmente cenário externo, tá? Não sei se tem mais algum ponto aí, Caio. Não, acho que foi isso mesmo, Kim. Petro subindo bem, acho que esses são os fatores. Braskem também chama atenção, subindo 8%. Eu não cheguei a ver nada sobre Braskem hoje. Vamos até dar uma olhada se chegou a ver alguma coisa. Não, Braskem tá bem volátil por conta de Petro, né? Aquela questão da venda, da participação. Ninguém sabe se vai ter prêmio de controle ou não. Você tem algumas questões de dólar também. Muita gente especulando que uma possível venda da Petrobras vai diminuir conflito de interesses e melhorar os termos de acordo entre Petrobras e Braskem, então tá bem volátil, mas a gente segue fora do ativo, tá? Justamente por conta desses eventos aí que você não consegue controlar, aí o risco-retorno não fica muito interessante. Sei, Kim. Mas é isso, pessoal. Então, foi isso. De novo, a gente não teve trocas na Topix nem na carteira short. A gente vai enviar hoje à tarde o relatório semanal da Topix e também da short e também o mensal que a gente enviou as trocas na quinta e hoje, primeiro dia útil, a gente sempre manda também o panorama mensal, então os relatórios devem ficar prontos ali ao longo dessa tarde, tá, pessoal? Então, por hoje é só, obrigado aí pela participação de todos, a gente se vê amanhã na reunião matinal, amanhã tem o UFC ainda, e obviamente a gente está à disposição aí ao longo do dia, tá? Então é isso aí, pessoal, nos vemos agora na hora do gráfico. Eu e o Danilo estaremos aqui presentes para discutir um pouco sobre o gráfico. Hoje já falamos sobre fundamentos. Espero vocês às 4 horas. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.